Mulheres lindas, eu sou a nutricionista Thaisa Leal, aqui em mais um Viver Bem é Babado, porque todos nós merecemos e devemos viver muito bem. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês reduzirem a ingestão de açúcar e de doces, que eu sei que é um vício muito grande, a gente fica muito tentado, fica louco às vezes atrás de um doce. Mas antes eu vou falar qual é o meu look, porque vocês têm perguntado muito aqui nos comentários. O meu vestido é a estampa roseira da Pequiá, tem várias outras peças nessa estampa também que tá arrasando. E aí a minha primeira dica é: coma doces. Isso mesmo, só que saudáveis. Sejam eles feitos em casa, porque tem várias receitinhas super saudáveis e fáceis hoje em dia, ou até mesmo algum pronto, industrializado, né? Um docinho pequeno, ou não sei, um bolo que você compre, mas que seja realmente saudável. Só cuidado, porque tem muita enganação por aí. Então leia sempre a lista de ingredientes. Mas é importantíssimo a gente comer doce. A gente ama, se a gente quer, a gente incluir no nosso dia a dia. Até mesmo antes da vontade vir. Então, por exemplo, eu vou fazer hoje meu lanche da tarde uma panqueca de banana. Porque eu tô com vontade de doce? Beleza. Mas às vezes você nem tá com tanta vontade, mas come mesmo assim. Porque você já vai estar antecipando, vai estar matando a sua vontade antes mesmo dela vir. Então a gente não tem que passar vontade. E por isso eu sempre falo, pensa naquilo que você mais ama e faz uma versão saudável. Sério, segue essa dica. Você ama bolo de chocolate? Vamos procurar uma receita de bolo de chocolate saudável. Que ingredientes você pode trocar, substituir para tornar aquela receita mais saudável e uma coisa que pode fazer parte do seu dia a dia? Então essa dica assim é mara. A minha terceira dica é: não adoce as bebidas do seu dia a dia, sejam eles chá, café, suco, o que for. Porque a gente vai estar estimulando o nosso vício em açúcar todos os dias. Você tem duas alternativas. Se você consegue parar de uma vez a adição de açúcar ou adoçante do seu café, por exemplo, para de uma vez. Mas eu sei que tem gente que acha muito amargo, que é muito difícil. Então, pelo menos, vai fazendo essa redução aos poucos. Se você colocava 2 colheres de sopa de açúcar no seu café, por exemplo, passa a colocar 1,5. Na semana seguinte, 1, depois meia. Assim você vai pouco a pouco estimulando o seu paladar a se acostumar com coisas mais amargas, mais azedas e menos ao sabor doce, né? Porque o açúcar, ele é de fato um vício, gente. Eu não falei isso no início, mas é muito importante. Ele atua no nosso corpo liberando dopamina, que é um hormônio que também é liberado quando a gente consome uma droga, por exemplo. Então, ele realmente vicia. E quando essa substância abaixa do nosso corpo, a gente fica com vontade daquela sensação de novo. Então, a gente vai lá, come um açúcar, que causa a produção de dopamina, aquela sensação. E a gente fica, viciado nesse ciclo, nessa sensação. E ele tem vários malefícios, né, gente? Porque inclui o ganho de peso, que está atrelado a várias outras doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, colesterol alto, resistência à insulina e várias outras coisas. Fora que é super inflamatório, então é bom a gente tirar do nosso dia a dia ou pelo menos reduzir bastante. Ninguém é um ET, gente. Às vezes a gente vai reduzir muito, eventualmente numa festa ou num restaurante, a gente vai comer uma sobremesa, alguma coisa assim, mas não é uma coisa pra gente ter no nosso dia a dia. Por isso, tirem das bebidas no dia a dia de vocês. Agora, minha próxima dica, você vai ficar um pouco surpreso. Por quê? Se você adiciona adoçante na sua bebida, retire mesmo assim. Ou de uma vez, ou vai tirando gradualmente. Por quê? Primeiro que vários adoçantes são artificiais e têm vários malefícios à nossa saúde. Muitos deles estão até relacionados à ocorrência de câncer, à alteração da tireoide também, alterações hormonais. Então, por isso é importante a gente tirar. Mas também eles continuam estimulando o nosso vício em açúcar. Por quê, gente? Quanto mais a gente consome açúcar, mais a gente ativa receptores nas nossas células para açúcar. Quanto mais receptores a gente tem, mais viciado a gente fica. Porque se esse receptor, né, que é um encaixezinho assim numa célula, não tem o açúcar encaixado, ele fica ali, açúcar, 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 pedindo açúcar. Então dá muita vontade de comer doce. Conforme a gente vai reduzindo a quantidade de açúcar, né, do nosso dia a dia, a gente vai diminuindo a quantidade desses receptores na célula e, consequentemente, a gente vai tendo menos vontade de comer açúcar. Só que os adoçantes, eles também estimulam esses mesmos receptores para sabor doce na célula. Vocês têm noção disso? E até nas nossas papilas gustativas na língua. Então, assim, é importante a gente também reduzir o consumo de adoçante. Quando a gente for utilizar, use algum natural, seja ele xilitol, a estévia, eritritol, maltitol e alguns outros também. Mas ainda assim, cuidado com o uso contínuo, com o uso todos os dias, porque vai estimular o vício em açúcar. Então, usa numa receita, usa num dia especial, mas na sua bebida, no dia a dia, se acostuma com o sabor real dos alimentos. Isso, assim, é a coisa que eu sempre falo. Se acostume com o sabor real dos alimentos.
Uma dica muito legal pra gente tomar o café amargo, né, sem adoçar com açúcar ou com adoçante, é a gente colocar no pó do café canela, porque a canela ela é docinha, né? Então ele vai ficar menos amargo, a gente vai ter menos necessidade de adoçar e vai ser mais fácil a gente se acostumar com o sabor dele. E fica até gostoso também a canela no café e até pode botar depois de pronto também e misturar, só que o pó da canela não mistura tão bem no café. Então você colocando no pó, bota a água, vai ficar com aquele aroma assim que é especial. E aí outras coisas também que você pode fazer em relação aos chás é que tem alguns que são mais azedos, mais amargos, né, que não são tão gostosos. Faz eles com canela, com cravo, com gengibre, que são alimentos que têm um sabor mais forte, que não é amargo nem azedo, e aí deixa mais adocicado ou com um toque mais refrescante. Então faz essa combinaçãozinha de ervas que também vai dar vários benefícios para o seu chá. Outra coisa que a gente tem que ter muita atenção é aos produtos industrializados. Eu sempre falo, coma comida de verdade. Arroz, feijão, as frutas, os vegetais, carne se você come carne, mas coma comida de verdade, gente. E quando a gente for usar algum produto industrializado, que é óbvio, a gente vai usar no nosso dia a dia, porque na vida corrida a gente às vezes precisa, é uma praticidade, porque tem várias coisas que são às vezes muito legais também industrializadas, mas sempre leiam a lista de ingredientes. Ela sempre está do que mais tem para o que menos tem e ali, teoricamente, tem que conter tudo que tem no alimento. Então, tem alguns produtos que às vezes são até salgados e tem adição de açúcar. E mesmo que seja em pequena quantidade, vai continuar estimulando o nosso vício todos os dias em açúcar. E assim, a gente junta o negocinho do produto industrializado, o açúcarzinho do café, que às vezes a gente fala assim, ai não, mas eu tomo só uma xícara de café por dia. Tá, com açúcar. Todo dia. Então, todo dia também você está estimulando. Então, vai o produto, vai o açúcar no cafezinho, vai um pedaço de bolo, às vezes um copo de refrigerante. No final das contas, é muita coisa. Então, fiquem atentos aos produtos industrializados. Até porque é o seu dinheiro que você está gastando. Você vai gastar seu dinheiro com uma coisa que não é de qualidade, que não vai fazer bem para você? De sabor, eu já até falei um pouco antes, que a gente tem que antecipar a nossa vontade de doce, né? A vontade de comer, para ela não vir louca. Porque muitas vezes a gente vai começar uma dieta, um plano alimentar, e a gente comia tudo aquilo que a gente ama, besteiras, pizza, bolo, brigadeiro e tal. E aí entra naquela dieta super sem sabor, né? Que a gente só vai comer um frango com batata doce, que não pode nem ter sal, né? Porque sal não pode ter tempero, não pode ter nada. Ninguém vai aguentar isso muito tempo. Então, quando a gente consome coisas que a gente realmente gosta no nosso dia a dia, que são saudáveis, mas que a gente fala, caraca, que delícia, a gente vai estar satisfeita, a gente não vai estar fazendo um sacrifício. Então, se você coloca esses lanchinhos doces ou um lanchinho docezinho depois do almoço saudável, quando bate à vontade, você vai estar matando a vontade e não vai ter do nada, assim, um quadro de compulsão alimentar que você restringiu muito e do nada você quer comer todos os doces que você vê pela sua frente. Agora, em relação a restrições calóricas, muitas vezes o que acontece? A gente faz restrições realmente exageradas calóricas no nosso dia. A gente acha, às vezes, que comer saudável é comer muito pouco. Não é assim. Então come uma coisa muito leve no café da manhã, tira o carboidrato do almoço, aí no lanche da tarde come só uma fruta. O que vai acontecer? Você vai se identificar. Inclusive, se você se identificar, já comenta aqui embaixo, eu. Porque assim, vem uma fome louca no final do dia, à noite. E, nossa, quase todos os meus pacientes relatam isso. Que tem uma fome no final da tarde, início da noite, muito grande. E muitas vezes essa fome, ela é atrelada à vontade de açúcar, de doces. Por quê? Nosso corpo, ele é inteligente, meu amor, ele é muito inteligente. Então, se a gente passa por restrições exageradas, calóricas, ele precisa de energia, porque nosso coração tem que bater, nosso pulmão tem que fazer troca gasosa, respirar, tudo nosso tem que funcionar. Então, a gente precisa de energia para cada célulazinha do nosso corpo estar funcionando, fazendo sua função. Então, chega no final do dia, ele não teve as calorias necessárias, ele começa a pedir calorias. Vem aquela vontade louca de comer alguma coisa e principalmente açúcar. Porque ele sabe que o açúcar é muito calórico e a absorção é muito rápida. Então ele quer que a gente coma uma coisa calórica. Fora que quando a gente está com muita fome, a gente não pensa em comer, vou comer uma saladinha. Não, a gente quer comer comida, né? Matar aquela fome rápido e a gente acaba comendo muito. Mas no caso de doce, acontece isso. O nosso corpo é inteligente e pede uma coisa que a digestão e a absorção é muito rápida e ele vai ter energia rápida. Uma outra dica é a gente comer frutas. Muitas pessoas têm medo de comer fruta porque tem açúcar ou aquilo ou outro. Só que, gente, fruta é incrível. Elas são entre 80% e 90% água. Desses 10, 20% que sobram, tem um pouco de açúcar, sim, que é a frutose, o açúcar natural da fruta. Mas também tem fibras nessa porcentagem, tem também várias vitaminas e minerais super importantes para a nossa saúde. Então, é importante sim a gente comer fruta. 3, 4 porções às vezes ao dia, entendeu? Porque elas são saudáveis, elas dão saciedade,
mas sempre acompanha de alguma coisinha junto, né? Umas castanhas, uma semente, pra digestão ser até mais lenta. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui, gente, em algum Viver Bem Ababado. Dá uma olhadinha lá na minha página no Babado Top, que é www.babadotop.com.br/Thaisa Leal, que tem vários outros Viver Bem Ababados antigos, então você vai ficar por dentro de tudo, vai aprender muita coisa legal pra você botar no seu dia a dia. Mas elas ajudam muito a gente a matar a vontade de doce, porque elas são docinhas, então escolhe uma fruta que você gosta bastante, tem uma vontade de doce, come uma fruta, inclui no seu café da manhã, inclui num lanche, tenha no dia a dia de vocês. E sem medo, gente, medo a gente tem que ter de coisas que não são saudáveis. Frutas são sim saudáveis. Quando a gente tiver vontade de um docinho depois da refeição, primeiro a gente tem que avaliar tudo aquilo lá. Se a gente fez restrições exageradas, né, ao longo do dia, no almoço, às vezes a gente também não comeu direito no almoço e ainda fica com aquela sensação de vontade de comer alguma coisa, como se estivesse incompleto, sabe? Muitas vezes é isso. Ou a gente está fazendo restrição de alguma coisa doce durante uma semana, é óbvio que a gente vai ter todo dia uma vontadezinha de um doce depois da refeição. Então tenta preferir primeiro frutas, como eu falei, escolhe uma fruta que você goste, que seja legal. Se não for fruta que você quer naquele dia, gente, não é errado a gente ter vontade de doce depois da refeição, tá? Ninguém é um ET, ninguém é um robô aqui, então às vezes dá vontade mesmo, é super normal. E aí, se der uma vontade de uma coisa que não seja fruta, come, não sei, um pedacinho de um bolo saudável, de um docinho saudável, uma colherzinha pequenininha de pasta de castanha ou pasta de amendoim, uma coisa pequena, mas que vai matar aquela vontade naquele momento. Ou então, já bota na cabeça, de tarde eu vou fazer um lanche doce saudável. Aí você aguenta naquele momento, porque você sabe que de tarde vai ter uma coisa saudável, maravilhosa. Outra coisa importante é, ao mesmo tempo que a gente vai tirando a adição de açúcar do nosso dia a dia, é a gente ir incluindo coisas amargas e azedas, porque aí a gente vai silenciando um pouco essa vontade por açúcar e a gente vai se acostumando mais com o sabor azedo e o sabor amargo. Então, o chocolate, você até pode comprar um chocolate, gente, que seja adoçado com açúcar de coco, que é um açúcar mais saudável do que os outros, ou com algum adoçante natural, mas que tem uma porcentagem de cacau maior. Então, ele vai ser um pouquinho adoçado, mas vai ser amargo. Coloca o limão espremido numa água, faz um shot de limão de manhã. Então, é uma forma de você incluindo coisas amargas e coisas doces no dia a dia de vocês. E por último, começa a perceber se você está se sabotando de certa forma, porque como eu já falei até aqui nesse vídeo, às vezes a gente fala assim, é só um cafezinho, só bota açúcar no café. Aí às vezes a gente toma café todo dia, mais de uma vez no dia. Aí come aquele pedaço de bolo, come uma outra coisa não saudável, e aí um copo de refrigerante, um produto industrializado que às vezes a gente nem sabe que tem açúcar. E aí a gente comeu açúcar todos os dias, várias vezes ao dia. Então, começa a ser sincero com você, sem se sabotar e pensa, será que eu tô comendo? Ok, comi açúcar aqui, comi açúcar ali. De repente, você escrever tudo que você tá comendo, depois você para pra ler e você vai falar, nossa, caramba. Inclusive, durante a minha consulta com meus pacientes, às vezes, eles ficam bem surpresos quando começam a relatar o que eles comem o dia inteiro. Porque no final eu sempre falo, o que você come normalmente no seu dia a dia? E quando eles começam a expor isso em palavras, coisas que eles nunca tinham feito antes, eles falam, caraca, nossa, achei que eu comia saudável. Nossa, eu acho que eu tô comendo muito açúcar, né? Nossa, acho que eu tô comendo muito tal coisa. Porque quando a gente vê os eventos, as refeições de uma forma isolada, a gente não percebe de fato que foram várias vezes ao dia e todos os dias. Então escrever pode ser um bom exercício para vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas, que vocês sigam, que eu ajude vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo também se você tem alguma outra dica pra gente compartilhar, né? Isso é muito importante. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.